O filme começa com um negociador das Nações Unidas, Edward Douglas e 2 de seus colegas, que estão à deriva no meio do Mar de Java. Eles estavam navegando na água por vários dias depois de sobreviver a um acidente de avião. Um dia, os 3 amigos entram em uma briga pela última garrafa de água preciosa. À medida que a luta se intensifica, os 2 amigos de Edward sacam suas facas e se esfaqueiam antes de cair na água. Pouco depois, seu sangue atrai um tubarão próximo, que os devora como alimento. Após este incidente, Edward, o único sobrevivente, continua flutuando na água pelos próximos dias sem comida e água. Ele está quase à beira da morte devido a condições extremas de fome e fraqueza, mas felizmente um dia ele se depara com um barco que passava. Ao ser resgatado, Edward é atendido por um veterinário, Dr. Montgomery, no barco. Após alguns dias de recuperação, Edward finalmente consegue falar. A primeira coisa que ele pergunta é seu paradeiro e Montgomery o informa que ele está em um navio chamado Umbak Penari. Edward então tenta entrar em contato com sua organização, mas Montgomery diz a ele para que continue descansando porque ele ainda está desidratado. Ele também lhe diz que o barco não tem rádio, mas promete pagar ao capitão para o levar para Timor. Porém, quando chega um destino de Montgomery, conhecido como Guilha de Morial, ele aconselha Edward a ir junto, garantindo que ele possa usar o rádio na ilha. Depois que Edward concorda, Montgomery carrega uma gaiola cheia de coelhos no barco antes de seguir em direção ao seu destino. Ele leva Edward até sua casa de fazenda, onde ele primeiro descarrega um carregamento de coelhos em um curral. Ele então pega um deles e o mata para a refeição de Edward. Depois disso, Montgomery o leva para a principal casa e pede licença por 1 minuto. Edward então olha em volta dos certificados pendurados nas paredes e percebe o nome do Dr. Morial nelas. Ele rapidamente reconhece o médico como um Nobel geneticista premiado, que fugiu para uma ilha há 17 anos para realizar suas pesquisas. Só então, Edward ouve uma música, olha para fora, e vê uma garota dançando. Isso desperta seu interesse, então ele caminha até ela e puxa a conversa. Após uma breve introdução, ele descobre que o nome da menina é Aissa e que ela foi trazida para esta ilha pelo pai, que não é outro senão o Dr. Morial. Mas antes que eles possam conversar mais, Montgomery retorna e o afasta dela. Ele então leva Edward para o quarto de hóspedes no andar de cima. No caminho, Edward inicia uma discussão sobre como Morial desapareceu depois de ficar obcecado por sua pesquisa animal, mas Montgomery não faz nenhum comentário sobre isso. Assim que eles entram no quarto de hóspedes, Montgomery tranca Edward lá dentro, alegando que é para sua própria segurança. Mas quando a noite cai, Edward consegue destrancar a porta com um canivete e sair. Depois de vagar pela casa por um tempo, ele ouve um grito estranho e gemido vindo próximo de onde estava. Curioso, ele segue a origem do som e acaba em um laboratório. Lá dentro, ele encontra uma série de equipamentos médicos, câmaras de incubação e cilindros cheios de líquido contendo o que parecem ser fetos em desenvolvimento. Apesar de estar em um estado confuso, ele continua caminhando em direção ao som do choro. Logo depois, ele testemunha uma visão surpreendente, uma fêmea mutante humana lhama dando à luz, com vários médicos cuidando do parto. De repente, a presença de Edward é notada por um dos médicos, que retira a máscara para revelar que ele também é um híbrido humano-animal. Aterrorizado, Edward foge da cena, mas ele é perseguido pelos híbridos. Pouco tempo depois, ele encontra Aissa, que se oferece para lhe mostrar a saída da ilha sob a condição de que ele nunca falará nada contra o pai dela. Depois disso, ela o leva para a praia, mas há guardas mutantes estacionados que os avista. Numa tentativa de escapar da captura, Aissa o leva mais fundo na floresta, onde eles se deparam com várias criaturas mutantes, como um corpo de coelho mutilado. A certa altura eles tropeçam em outra criatura mutante que parece ser mais amigável que os outros. Ele se apresenta como Assassimon, que concorda em ajudá-los. Ele então os leva para um lugar seguro que é a Vila dos Mutantes. Ele ainda os guia até um porão onde os apresenta a um híbrido cabra humano. Edward fica chocado ao ver suas características físicas, chifres grandes enrolados crescendo em sua cabeça e mãos em forma de cascos. Eles pregam a ideia de serem humanos em vez de animalesco, em termos de prática de boas maneiras, moderação e disciplina. Antes que Edward possa compreender a situação em curso, Morial aparece, percebendo que aparentemente ele é adorado e referido como o pai dos mutantes. Montgomery também aparece com o pai e mantém Edward sob a mira de uma arma, deixando-o assustado. Porém Morial não quer assustá-lo, então ele ordena que Montgomery entregue a arma para Edward. Assim que ele recebe a arma, Edward atira para o alto em pânico, o que perturba as outras criaturas ao redor da área. Vendo isso, Morial pressiona um botão remoto e controla sua ação. Aqui aprendemos que Morial mantém os híbridos subjugados usando um implante elétrico controlado remotamente, cirurgicamente colocado no nascimento sob a pele. É um dos poucos métodos de segurança que ele implementou contra suas criações.
Morial então calmamente tranquiliza Edward, que está chocado, de que ele não será ferido. Depois disso, Edward é levado de volta à casa principal, onde Morial apresenta seus 4 filhos, Vagdi, Azazelo, Emiling e Aissa. Ele então explica seu experimento genético. Ele fundiu DNA humano em animais em busca de um ser superior, supostamente incapaz de causar danos. O existente Beast Folk é imperfeito, mas Morial afirma estar muito próximo dos resultados desejados. Eduardo hesita em aceitar o que está fazendo e afirma que é completamente antiético e ilegal. Mais tarde, Edward é convidado para jantar com Morial e seus filhos. Durante isso, Azazelo serve ao seu general um prato de comida com um coelho meio comido. Isto enoja o aparentemente pacifista Morial, já que ele proíbe estritamente de comer carne. Ao mesmo tempo, Aissa traz à tona o coelho mutilado que ela viu antes. Segundo ela, foi morto por um híbrido leopardo humano, Lomai. Ouvindo isso, Morial decide realizar o julgamento logo no dia seguinte e sugere a Edward que compareça a isso também. Mas antes do sol nascer, Edward tenta fugir da ilha de barco. No entanto, seus esforços são frustrados por ratos humanoides que abrigam todo o barco. A cena então corta para o julgamento, durante o qual o pai reúne todas as suas criaturas ao ar livre. Ele começa o julgamento lembrando as leis da ilha e depois afirma que alguém as violou. Sentindo que foi pego, Lomai ataca violentamente Morial, mas este último de alguma forma consegue subjugá-lo com seu controle remoto. Apesar de ter sido derrubado, o leopardo híbrido ainda tenta atacar o pai. Vendo isso, Azazelo impiedosamente atira na criatura, para grande choque de todos os presentes. Morial o castiga por sua ação precipitada, após a qual ele ordena que ele organize um funeral adequado para o híbrido caído. O corpo de Lomai é então cremado publicamente, mas não é eliminado imediatamente. Pouco tempo depois, uma hiena humanoide chamada hiena suína vem para lamentar seu amigo. Ao inspecionar os restos carbonizados, ele percebe um objeto estranho incrustado no osso do braço de Lomai, um implante de controle. Ele então sente o mesmo implante em seu próprio corpo, então ele posteriormente remove enquanto ruge alto de dor. Com esta constatação, ele jura que chega de dor e pretende espalhar a palavra para todos os outros mutantes. Na cena seguinte, Montgomery é visto injetando algum tipo de droga no mutante. Intrigado, Edward pergunta sobre o mesmo, ao que Montgomery revela que além do chip implantado, os animais são controlados por meio de medicamentos regulares que os impedem de regredir. Durante esse processo, hiena suína se recusa a receber a dose administrada. Quando Montgomery tenta persuadi-lo, este último mostra-lhe o chip implantado removido, o que o assusta. Como resultado, ele rapidamente despacha os outros mutantes depois da hiena. Eles o perseguem pela floresta, mas não conseguem capturá-lo. Mais tarde naquela noite, Edward tenta entrar em contato com o mundo exterior com a ajuda de Emiling. Mas logo depois, Montgomery os interrompe e sabota o rádio, contando com a ajuda de Edward para encontrar a hiena. Enquanto isso, Aissa vai falar com o pai porque está preocupada sobre sua regressão física. Ela mostra como seus dentes caninos estão se tornando presas, suas unhas ficando mais afiadas e suas pupilas parecendo mais as de um gato. Independentemente disso, seu pai garante que ela é linda do jeito que é e que não precisa se preocupar com isso. Na mesma meia-noite, hiena suína e seus companheiros mutantes, que agora também estão livres de implantes, invadem o complexo principal e entram furtivamente na sala de estar de Morial. Lá, eles confrontam Morial e exigem a razão pela qual não são totalmente humanos. O pai, que não tem conhecimento da remoção do implante, casualmente tenta confortar as criaturas aparentemente perturbadas. No entanto, eles ficam com raiva e até rejeitam a lei. Sentindo o perigo iminente, Morial pega seu controle remoto e pressiona o botão repetidamente, mas sem efeito. Hiena suína então mostra a ele o chip removido antes de todos lançarem seu ataque e matarem o pai. Edward aparece para testemunhar isso à distância e imediatamente dispara um tiro, assustando o grupo. Na sequência, o corpo de Morial é incendiado enquanto seus filhos, exceto Azazelo, sofrem. Em meio a esse momento emocionante, Edward se aproxima de Aissa, que está chorando, e tenta consolá-la. Ela diz a ele que está se transformando e busca sua ajuda para recuperar um soro do laboratório para prevenir o mesmo. Enquanto isso, Azazelo rouba a arma de Montgomery e vai se juntar à facção de hiena suína, que estão planejando dominar a ilha. Primeiro de tudo, eles colocaram fogo no único barco, garantindo que ninguém possa escapar. Nesse processo, eles são abordados por Azazelo, que se oferece para os levar para a seção de arsenal da ilha com a condição de que o ajudem a remover o implante. Depois disso, Edward vai ao laboratório, apenas para encontrar o lugar em completa desordem. Ele também vê Montgomery, que enlouqueceu. Edward pede o soro, mas Montgomery vai embora depois de afirmar que destruiu tudo. Agora que ele está sozinho no laboratório, Edward olha ao redor da instalação.
Em uma reviravolta inesperada, ele encontra amostras e um arquivo com seu nome neles. Ao passar por isso, ele descobre uma revelação chocante. Morial estava planejando usar seu DNA para interromper permanentemente a regressão de Aissa, completando seus experimentos. Por outro lado, o insano Montgomery senta-se no trono do ex-doutor. Ele fala como se fosse rei e promove o hedonismo entre os mutantes. Só então, Azazel chega ao local e atira em Montgomery. O grupo de Hiena Suína também entra e toma os mutantes como reféns. De volta ao laboratório, Aissa se aproxima de Edward, que então revela o objetivo final de seu pai. No entanto, a conversa deles é abruptamente interrompida por Azazel e sua gangue, que imediatamente atacam em direção a eles. Os membros da gangue capturam Edward, enquanto Azazel bate em Aissa. Ele a pendura com a ajuda de cordas, o que resulta em sua morte. Ele então arrasta Edward para Hiena Suína, que elogia seu trabalho. Mas, inesperadamente, ele atira em Azazel. Mais tarde, Hiena Suína força Edward a aceitar que ele é o novo deus da ilha. No meio à tortura, Edward tem uma nova ideia. Ele diz a Hiena para se tornar o deus número 1, matando todos os membros de sua gangue. Facilmente persuadido, Hiena Suína se vira e atira em todos os seus apoiadores. Mas enquanto ele está distraído, Ling provoca uma explosão e isso faz com que ele perca a arma. Aproveitando esta oportunidade, Edward rapidamente recupera a arma e mantém a Hiena sob a mira de uma arma. Encontrando-se em menor número e indefeso, Hiena Suína recua para o prédio em chamas, onde se queima vivo em angústia e desespero. Com a ameaça finalmente neutralizada, Edward agora se prepara para partir em uma jangada improvisada. O dizer da lei, Assassimon e vários outros mutantes de mente pacífica veem ele na costa. Antes de partir, Edward se oferece para voltar com profissionais cientistas e médicos, que podem criar um soro para prevenir suas regressões. No entanto, o Sire afirma que não quer mais profissionais, que eles simplesmente querem voltar ao seu estado natural de ser e eventualmente encerrar o trabalho de seu criador. Na cena final, clipes de várias guerras e conflitos humanos são mostrados enquanto Edward reflete sobre a selvageria comparável que pode surgir nos humanos. O filme termina já que ele afirma ter deixado a ilha com medo e que a humanidade é o verdadeiro animal.